Você trabalhou em segurança de IA há 2 décadas. Sim, eu achava que poderíamos criar uma IA segura, mas quanto mais analisava, mais percebia que talvez não seja possível. Você fez uma série de previsões sobre várias datas diferentes. Então, qual é a sua previsão para 2027? Dr. Roman Yampolsky é uma voz reconhecida em segurança de IA e professor associado de ciência da computação. Ele fala sobre a verdade assustadora da IA e o que precisamos fazer para salvar a humanidade. Em 2 anos, a capacidade de substituir a maioria dos humanos em quase todas as ocupações chegará rapidamente. Em 5 anos, enfrentaremos um mundo com níveis de desemprego nunca vistos. Não falo de 10%, mas de 99%. E isso sem superinteligência. Um sistema mais inteligente que todos os humanos em todos os domínios, melhor que nós em criar novas IAs. Mas é pior do que isso. Não sabemos como torná-las seguras. Os mais inteligentes do mundo competem para vencer a corrida pela superinteligência. O que você acha da trajetória de pessoas como Sam Altman com a IA? Então, há uma década, publicamos diretrizes sobre como fazer IA do jeito certo. Eles violaram todas elas. Ele aposta a vida de 8 bilhões para ficar mais rico e poderoso. Algumas pessoas querem ir para Marte, outras controlar o universo. Não importa quem construa. Quando houver superinteligência, provavelmente nos arrependeremos amargamente. Roman Yampolsky, qual é a missão em que você está atualmente? Porque para mim está bastante claro que você está em uma espécie de missão. E você está nessa missão há, acho que pelo menos a maior parte de 2 décadas. Eu espero garantir que a superinteligência que estamos criando agora não mate todo mundo. Me dê contexto sobre essa afirmação, porque é uma declaração bastante chocante. Então, na última década, nós realmente descobrimos como tornar a inteligência artificial melhor. Acontece que se você adiciona mais capacidade de processamento, mais dados, ela simplesmente fica mais inteligente. E agora, as pessoas mais inteligentes do mundo, bilhões de dólares, todos estão empenhados em criar a melhor superinteligência possível. Infelizmente, embora saibamos como tornar esses sistemas muito mais capazes, não sabemos como torná-los seguros. Como garantir que eles não façam algo do que vamos nos arrepender? E esse é o estado da arte atualmente. Quando olhamos apenas para os mercados de previsão, quão cedo teremos uma IA avançada? Os prazos são muito curtos, alguns anos, 2, 3 anos, de acordo com os mercados de previsão, de acordo com CEOs dos principais laboratórios. E ao mesmo tempo não sabemos como garantir que esses sistemas estejam alinhados com as nossas preferências. Então estamos criando essa inteligência alienígena. Se alienígenas estivessem vindo para a Terra e você tivesse 3 anos para se preparar, você estaria em pânico agora. Mas a maioria das pessoas nem percebe que isso está acontecendo. Então, alguns contra-argumentos podem ser: essas são pessoas inteligentes, são empresas grandes com dinheiro. Eles têm uma obrigação. É uma obrigação moral e legal garantir que não causem danos. Tenho certeza de que vai ficar tudo bem. A única obrigação que eles têm é gerar lucro para os investidores, legalmente. Eles não têm obrigações morais ou éticas. Segundo eles, não sabem como fazer isso. As respostas mais avançadas são: vamos descobrir quando chegarmos lá, ou a IA vai nos ajudar a controlar uma IA mais avançada. Isso é insano. Em termos de probabilidade, qual você acha que é a chance de algo dar catastroficamente errado? Então, ninguém pode te dizer com certeza o que vai acontecer, mas se você não está no comando, se não está controlando, não vai obter os resultados que deseja. O espaço de possibilidades é quase infinito. O espaço de resultados que gostaríamos é minúsculo. E quem é você e há quanto tempo você está trabalhando nisso? Sou cientista da computação de formação. Tenho doutorado em ciência da computação e engenharia. Provavelmente comecei a trabalhar em segurança de IA, definido de forma leve como controle de bots na época, há 15 anos. Há 15 anos. Então você já trabalhava com segurança de IA antes de ser moda? Antes do termo existir, eu criei o termo segurança de IA. Então você é o criador do termo segurança de IA? O termo sim, não o campo. Há outras pessoas que fizeram trabalhos brilhantes antes de eu chegar. Por que você pensava nisso há 15 anos? A maioria só falou em segurança de IA nos últimos 2 ou 3 anos. Tudo começou de forma bem simples, apenas como um projeto de segurança. Eu estava analisando bots de pôquer e percebi que eles estavam ficando cada vez melhores.
E se você simplesmente projetar isso para o futuro, eles vão ficar melhores do que nós, mais inteligentes, mais capazes. E isso aconteceu. Eles estão jogando pôquer muito melhor do que jogadores médios. Mas de forma mais geral, isso vai acontecer em todos os outros domínios, todos os outros recursos cibernéticos. Eu queria garantir que a IA fosse uma tecnologia benéfica para todos, então comecei a trabalhar para tornar a IA mais segura. Houve algum momento específico na sua carreira em que você pensou, meu Deus? Pelo menos nos primeiros 5 anos eu estava trabalhando para resolver esse problema. Eu estava convencido de que poderíamos conseguir, que poderíamos criar uma IA segura. Esse era o objetivo. Mas quanto mais analisava, mais percebia que cada parte dessa equação não é algo que conseguimos fazer. E quanto mais você se aprofunda, é como um fractal. Você entra e encontra mais 10 problemas e depois mais 100 problemas. E todos eles não são apenas difíceis, são impossíveis de resolver. Não existe nenhum trabalho fundamental nesta área que diga, resolvemos isso, não precisamos mais nos preocupar com aquilo. Existem correções, pequenos ajustes que implementamos e rapidamente as pessoas encontram maneiras de contorná-los, seja por meio de desbloqueio, jailbreak ou qualquer outro mecanismo de segurança que tenhamos. Assim, enquanto o progresso nas capacidades da IA é exponencial ou talvez até hiperexponencial, o progresso na segurança da IA é linear ou constante. A diferença está aumentando. A diferença principal entre o quão capazes são os sistemas e quão bem podemos controlá-los, prever o que eles farão e explicar seu processo de tomada de decisão. Acho que este é um ponto importante, porque você disse que estamos corrigindo os problemas que encontramos. Estamos desenvolvendo essa inteligência central e para impedir que ela faça certas coisas ou evitar que mostre imprevisibilidade ou ameaças, as empresas que desenvolvem essa IA estão programando códigos por cima para dizer, ok, não xingue, não diga aquela palavra ofensiva, não faça aquela coisa errada. Exatamente. E você pode olhar para outros exemplos disso. Por exemplo, manuais de RH, certo? Temos humanos, são inteligências gerais, mas você quer que se comportem na empresa. Por isso há regras, sem assédio sexual, sem isso, sem aquilo. Mas se você for esperto o suficiente, sempre consegue contornar. Apenas empurra o comportamento para outro subdomínio não restrito. Vamos definir alguns termos. Existe a inteligência restrita, que pode jogar xadrez. Existe a inteligência artificial geral, que pode operar em diferentes domínios. E então, a superinteligência, mais inteligente que qualquer humano em todos os domínios. Onde estamos? Então essa é uma fronteira nebulosa, certo? Temos muitos sistemas restritos excelentes, sem dúvida. E eles são superinteligentes nesse domínio. Por exemplo, o dobramento de proteínas foi resolvido usando IA restrita, que é superior a todos os humanos nesse domínio. Em IAG, como eu disse, se mostrássemos o que temos hoje a um cientista de 20 anos atrás, ele acreditaria que já temos uma IAG completa. Temos sistemas que podem aprender, podem atuar em centenas de domínios e são melhores que humanos em muitos deles. Então pode-se argumentar que temos uma versão fraca de IAG. Não, ainda não temos superinteligência. Ainda temos humanos brilhantes que estão dominando completamente a IA, especialmente nas áreas de ciência e engenharia, mas essa diferença está diminuindo muito rápido. Você pode ver, especialmente no domínio da matemática, que há 3 anos, grandes modelos de linguagem não conseguiam fazer álgebra básica. Multiplicar números de 3 dígitos era um desafio. Agora, eles ajudam com provas matemáticas e vencem competições de Olimpíadas de Matemática. Trabalham para resolver problemas milenares, os mais difíceis da matemática. Então, em 3 anos, fechamos a lacuna de um desempenho abaixo do humano para melhor do que a maioria dos matemáticos do mundo. E vemos o mesmo processo acontecendo na ciência e na engenharia. Você fez uma série de previsões e elas correspondem a várias datas diferentes. Eu tenho essas datas aqui na minha frente. Qual é a sua previsão, em sua opinião, para o ano de 2027, por favor? Provavelmente estaremos olhando para a AGI, como previsto pelos mercados e especialistas da área. Então teríamos inteligência artificial geral até 2027. E como isso tornaria o mundo diferente do que é hoje? Se você vê o funcionário como substituível, tem trabalho gratuito, físico e cognitivo, trilhões de dólares nisso. Não faz sentido contratar humanos para a maioria dos empregos. Se posso pagar assinatura de $20 ou usar modelo gratuito para fazer o que um funcionário faz, qualquer coisa feita em computador será automatizada.
Robôs humanoides estão talvez 5 anos atrasados. Então, em 5 anos, todo o trabalho físico também poderá ser automatizado. Portanto, estamos diante de um mundo com níveis de desemprego nunca antes vistos. Não estou falando de 10% de desemprego, o que é assustador, mas 99% só lhe restam trabalhos em que, por algum motivo, você prefere que outra pessoa os faça por você. Mas todo o resto pode ser totalmente automatizado. Isso não significa que será automatizado na prática. Muitas vezes a tecnologia existe, mas não é implementada. Os videofones foram inventados nos anos 70. Ninguém os tinha até que o iPhone apareceu. Então, talvez ainda tenhamos muito mais tempo com empregos e com um mundo que se parece com este. Mas a capacidade de substituir a maioria dos humanos e das ocupações virá muito rapidamente.